A vida, em muitos momentos, parece mergulhar em escuridão. Perdas, crises, dúvidas, medos. Mas o Salmo 27:1 é como uma tocha acesa no meio da noite da alma. Davi declara com firmeza: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ele não fala isso como teoria. Fala com a experiência de quem passou por desertos, perseguições e dias sombrios. Essa palavra não é apenas poesia. É uma verdade viva, capaz de restaurar sua coragem hoje. Porque você pode estar enfrentando um tempo escuro agora, mas a luz de Deus não se apaga. Essa luz revela o caminho, aquece o coração e dissipa as trevas da mente. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar em cada parte desse versículo e entender por que, quando Deus é sua luz e salvação, o medo não tem mais domínio sobre você. Prepare-se para renovar sua fé, recuperar sua paz e lembrar: você não está sozinho na escuridão. Quando Davi afirma, o Senhor é a minha luz, ele está declarando algo profundo. A verdadeira luz não vem das circunstâncias, vem da presença de Deus. Luz, na Bíblia, sempre foi símbolo de direção, clareza, esperança e revelação. Quando tudo parece confuso, quando não sabemos o que fazer, é a luz do Senhor que revela o próximo passo. Às vezes a vida nos coloca em becos escuros, problemas sem saída, dores sem explicação, noites longas demais. Mas a presença de Deus é como uma lâmpada acesa dentro de nós, mostrando que a escuridão nunca será maior do que o Deus que habita em nós. Davi não está dizendo que tem luz. Ele está dizendo que Deus é a luz dele. Ou seja, ele não depende de ambiente, de pessoas ou de estabilidade emocional para enxergar o caminho. Ele depende da presença. E essa mesma presença está com você agora. A luz de Deus está acesa em você, mesmo quando tudo ao redor parece escuro. A luz de Deus não é como as luzes do mundo, que falham com o tempo ou oscilam com as circunstâncias. Quando Davi diz, o Senhor é a minha luz, ele está confiando em uma luz que não apaga quando a noite chega, que não depende do clima, da sorte ou da lógica. Quantas vezes confiamos em pessoas, em sistemas, em planos, e quando mais precisamos, tudo desmorona. A luz de Deus não falha, não se atrasa, não desaparece. Ela está presente mesmo quando você não sente. Ela continua brilhando mesmo quando seus olhos estão em lágrimas. Talvez você esteja atravessando um túnel emocional, espiritual ou financeiro. Mas escute isso com fé. Se o Senhor é sua luz, você nunca estará completamente perdido. Pode ser que você não enxergue o caminho inteiro, mas Deus vai te mostrar o suficiente para o próximo passo. E isso basta, porque a luz dele é fiel, constante e suficiente para te levar até onde você precisa chegar. Davi não apenas chama o Senhor de luz, ele também declara: o Senhor é a minha salvação. Essa é uma confissão de alguém que já passou por situações onde só Deus poderia intervir. Salvação aqui não significa apenas vida eterna. Significa livramento real, presente, visível. É Deus entrando na história para tirar você de situações que seriam impossíveis de vencer sozinho. Quando tudo parecia perdido, Davi viu a mão do Senhor o livrar de inimigos, de ciladas, de covas preparadas para ele. Essa mesma salvação está disponível hoje. Você não precisa se salvar. Deus é quem salva. Ele salva da culpa, do medo, do desespero, das escolhas erradas, das palavras que ferem. Ele não apenas ilumina o caminho, ele tira você da cova e te coloca de pé. Se hoje você sente que não tem saída, lembre-se, a salvação não está em você, está nele. E quando o Senhor é a sua salvação, você nunca está em risco de verdade. Depois de afirmar que o Senhor é sua luz e salvação, Davi faz uma pergunta retórica: a quem temerei? Essa pergunta não busca uma resposta lógica. Ela carrega a certeza de quem encontrou em Deus uma presença maior que qualquer ameaça. Medo é algo que todos sentimos. Mas o problema não é sentir medo, é ser dominado por ele.
O que Davi nos ensina é que quando a alma está firmada em Deus, o medo não reina. Você pode sentir o frio na barriga, a dúvida, o receio, mas não se entrega, não se curva, porque, quando Deus está à frente, o medo perde a voz. O medo diz: você não vai conseguir. Deus diz: eu sou a sua força. O medo diz: e se tudo der errado? Deus diz: eu sou a sua salvação. O medo tenta te travar, mas a presença de Deus te libera. E quando você tem plena consciência de que o Senhor está com você, a pergunta de Davi também se torna sua. A quem temerei? Resposta: a ninguém. Davi continua sua declaração dizendo: o Senhor é a força da minha vida. E aqui ele revela o segredo de sua resistência, de sua coragem, de sua permanência de pé em meio a tantas guerras. Deus é quem o sustenta por dentro. A verdadeira força não vem da saúde, do dinheiro, das conexões ou do carisma. Ela vem de dentro. E mais profundamente ainda, vem de Deus habitando dentro de nós. Quando a força humana acaba, a força divina começa. Quando você não tem mais energia, ânimo ou direção, o Senhor entra em cena como força renovadora, espiritual, invisível, mas absolutamente real. Não é sobre parecer forte, é sobre ser sustentado por alguém que nunca enfraquece. Essa força te levanta quando ninguém vê, te empurra para frente quando tudo diz que é hora de parar. E essa força está disponível, agora mesmo. Se o Senhor é a sua força, então você nunca está sem forças de verdade. Você pode estar cansado, mas Deus nunca está. A segunda pergunta de Davi é tão impactante quanto a primeira: de quem me recearei? Ou seja, por que eu teria medo de alguém se o Senhor é minha força? Aqui, ele não está ignorando as ameaças. Davi tinha inimigos reais, perigos reais, situações de risco. Mas a pergunta nasce da convicção. Quem tem Deus como força não se intimida com o que vem de fora. Receio é um medo sutil. Não grita, mas paralisa. E talvez seja isso que você esteja enfrentando hoje. Receio de tentar de novo, de confiar, de abrir o coração, de dar um passo de fé. Mas Davi nos ensina: quando o Senhor é a base da sua vida, você não precisa temer, nem o que é grande, nem o que é invisível. Você pode caminhar mesmo tremendo, pode avançar mesmo sem entender tudo, porque Deus vai contigo, e quando Ele vai com você, ninguém pode te deter. Então, de quem você receará? De ninguém. Porque quem anda com Deus anda protegido, por dentro e por fora. Até aqui você ouviu verdades profundas. Deus é sua luz, sua salvação, sua força. Isso não é apenas teologia, é direção para a sua vida hoje. Você pode estar passando por um tempo escuro, de incertezas, de pressões internas, mas se essa palavra tem tocado seu coração, é porque Deus está te chamando de volta para a luz dele. Às vezes, tudo o que precisamos é parar e reconhecer: Senhor, eu não tenho forças sozinho, mas o Senhor é a minha força. Se isso está fazendo sentido para você agora, não ignore. Não deixe essa semente morrer. Pare por um instante, respire fundo e fale com Deus. Diga: Senhor, eu recebo essa palavra. Eu preciso da tua luz. A luz não precisa lutar com a escuridão. Ela simplesmente aparece, e a escuridão vai embora. Quando Davi diz que o Senhor é a sua luz, ele está declarando: onde Deus entra, o que é sombrio perde poder. Isso vale para os pensamentos negativos, para as culpas que insistem em ficar, para os traumas que ainda doem. A presença de Deus não apenas revela o caminho, ela limpa o ambiente interno, ela expulsa o medo, reorganiza as emoções, reestrutura a alma. A luz do Senhor é mais do que direção, é cura. É como se ele dissesse: deixa eu entrar e você verá que muito do que te atormenta não tem poder quando eu estou presente. E talvez tudo o que você precise hoje seja isso:
Permitir que a luz de Deus entre nos cômodos escondidos da sua alma. Porque onde Deus entra, as trevas não ficam. Quando ouvimos a palavra salvação, muitas vezes pensamos apenas em eternidade. Mas no Salmo 27:1, Davi está falando de algo que também é presente, cotidiano e prático. Ele declara: "O Senhor é a minha salvação", como quem diz: "Ele me salva todos os dias". E de fato é isso que Deus faz. Ele nos salva de nós mesmos, das más decisões, das palavras impensadas, da ansiedade que paralisa. A salvação de Deus não se limita a um evento futuro. Ela se manifesta quando Ele nos livra de cair, quando nos guarda no trânsito, quando interrompe uma conexão que nos faria mal. É o livramento que você nunca viu. É o não que você não entendeu, mas que hoje faz sentido. Deus está salvando você o tempo todo, às vezes no silêncio, às vezes nas portas fechadas. E essa salvação contínua é motivo para acordar todos os dias e dizer: "Obrigado, Senhor, por me salvar mesmo quando eu nem percebo que estou em perigo". Quando Davi diz: "O Senhor é a minha luz", ele não está apenas falando de um farol que mostra por onde andar. Ele está falando de uma luz que também transforma quem caminha. Deus não ilumina só a estrada, Ele ilumina o interior de quem o busca. Às vezes o caminho está claro, mas quem caminha está confuso. Outras vezes, o caminho está escuro, mas quem carrega a luz de Deus no coração consegue avançar. É essa luz que revela feridas escondidas, que confronta pensamentos negativos, que traz consolo nos dias silenciosos. A presença de Deus traz luz à alma, clareza de propósito, discernimento sobre decisões e paz sobre o que ainda não entendemos. Não basta ter um caminho, é preciso ter luz por dentro para percorrê-lo. E é isso que o Senhor faz por você. Ele te ilumina por fora e te cura por dentro. Quem carrega a luz do Senhor não tropeça no escuro. O medo cresce quando confiamos nas coisas erradas, em nossa própria força, no dinheiro, nas pessoas, nas circunstâncias. Mas quando Davi afirma que o Senhor é a minha luz e a minha salvação, ele está dizendo: minha segurança não está nas coisas, está em Deus. E quando Deus é a base, o medo perde o chão, porque o medo se alimenta da instabilidade. Mas a presença de Deus é a rocha mais firme que existe. Você pode até passar por noites difíceis, por diagnósticos assustadores, por mudanças repentinas. Mas se o Senhor é a sua luz e a sua salvação, nenhuma dessas coisas terá poder para te paralisar. Você pode até sentir o impacto, mas não cai. Você pode até chorar, mas não se afoga. Porque quem está firmado em Deus não depende do que acontece ao redor. Vive de acordo com o que Deus sustenta dentro. E essa é a força que te mantém de pé hoje. Davi não era um homem sem lutas. Ele enfrentou inimigos, traições, injustiças, fugas e momentos de profunda angústia. Ainda assim ele declarou: "A quem temerei?" Isso nos mostra uma verdade fundamental. Fé não é viver sem medo. É decidir confiar mesmo quando o medo aparece. É olhar para o desconhecido e, ainda assim, dar um passo. É estar cercado de incertezas e, mesmo assim, manter o coração firme. A fé não anula as ameaças, mas ela lembra sua alma de quem está com você nelas. O medo diz: "Você não vai conseguir." A fé responde: "Mas Deus vai comigo." Medo grita: "Está tudo fora de controle." A fé sussurra: "Deus continua no trono." A fé não precisa ser barulhenta. Ela só precisa ser constante. E se hoje o medo está tentando dominar seu coração, declare com Davi: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei?" Essa é a resposta que vence o medo. O Salmo 27:1 não é apenas uma declaração sobre Deus. É uma lembrança poderosa sobre quem nós somos quando estamos nele. Davi não está apenas exaltando o Senhor. Ele está reposicionando a própria alma. Ele está dizendo: "Eu não sou um refém do medo.
Eu sou alguém sustentado pela luz, salvação e força de Deus. E essa é uma chave espiritual. Quando você se lembra de quem Deus é, você se reencontra. Você se lembra que não é fraco. Você está sendo fortalecido, que não está sozinho. Você está sendo acompanhado, que não está no fim. Você está nas mãos de aquele que vê além. O medo rouba a identidade, mas a fé restaura. A ansiedade desfigura a alma, mas a presença de Deus realinha o interior. Então, toda vez que o medo tentar te apagar, declare a verdade. O Senhor é a minha luz. E veja como essa lembrança muda tudo por dentro. Davi não escreveu o Salmo 27:1 para parecer espiritual. Ele escreveu porque sabia, pela experiência, que Deus era tudo o que ele tinha e tudo o que ele precisava. Quando o mundo ameaça, Deus protege. Quando a alma grita, Deus consola. Quando tudo escurece, Deus ilumina. Quando você está prestes a desistir, Deus aparece como força, salvação e presença viva. E essa é a essência da mensagem. Não importa o tamanho da ameaça. Importa o tamanho do Deus que está com você. Se hoje sua alma está fraca, seus pensamentos estão confusos, seu futuro parece incerto, volte para essa verdade. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Faça dessa verdade o seu escudo. Faça dessa oração o seu ponto de partida. Porque quando o Senhor é a sua base, sua alma encontra paz, mesmo que nada ao redor esteja em paz. E isso basta. Isso é fé. Isso é descanso. Se essa mensagem tocou seu coração, eu quero te agradecer por ter ficado até aqui. Talvez você tenha começado este vídeo com o coração abatido, cheio de dúvidas, tentando encontrar uma luz no meio da confusão. Se você chegou até o final, é porque Deus está falando com você. Essa não é apenas uma reflexão, é um chamado, um lembrete do céu. Você não está sozinho. Você não está perdido. E você não precisa ter medo. O Senhor é a sua luz. Ele é sua salvação. Ele é a força que te sustenta mesmo quando tudo em volta parece ruir. Se essa palavra te alcançou, curta este vídeo, escreva um amém nos comentários e compartilhe com alguém que também precisa dessa luz. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se agora no canal Caminhos da Esperança. Todos os dias, você vai receber uma palavra que alimenta a alma, acende a fé e fortalece o espírito. Porque aqui a esperança nunca se apaga.